Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Peço que abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Eu farei a leitura dos versos 1 até 11, mas nós iremos expor nesta noite versos 1 a 5. Romanos, capítulo 5. A leitura será do verso 1 até o verso 11, mas nós iremos expor nessa noite do verso 1 até o verso 5. E assim eu peço que todos, inclusive as crianças, prestem atenção. Lembre-se, Deus também fala com vocês, crianças. E lembre-se, esta é a palavra do nosso Deus, assim está escrito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, suplicamos a tua graça, suplicamos a tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Rogamos, ó Deus, que o Senhor derrame mais do teu amor em nossos corações. A luz do teu Espírito nos faça, ó Deus, contemplar as verdades desse texto, Pai. Não apenas contemplar, mas experimentá-las. Nossas almas as experimentem e assim cresçamos como filhos do Senhor. Ah, Deus, que o Senhor fale ao coração de todos, inclusive aqueles que estão aqui, que porventura não façam parte do teu povo, não vivam conforme e em temor à Escritura os seus dias, e não tenham, ó Deus, esta paz, esta bendita paz que agora acabamos de ler. Fala, ó Deus, ao coração de todos. Não fomos nós, primeiramente, que resolvemos vir a este lugar, mas antes o Senhor nos trouxe aqui. Certamente, ó Deus. Assim oramos por tua graça, pedindo que o Senhor fale conosco, em o nome do Senhor
Jesus. Amém. Quando nós brigamos com alguém ou quando, por algum motivo, há um conflito, a depender do nosso relacionamento com a pessoa, da distância que há entre nós e essa pessoa, há cada vez mais agonia por causa desse conflito. Não há paz, mas na verdade o que acontece é que, pelas situações, pelas providências do Senhor, palavras são ditas como gasolina na fogueira e cada vez mais o conflito aumenta. E ao invés de paz, a guerra. Esse texto, meus queridos, nos fala sobre o final da guerra entre o povo de Deus e a pessoa mais importante que existe na face do mundo, o Senhor Deus. Esse texto nos mostra como Deus ele deu a sua paz uma vez que o povo de Deus foi justificado. O efeito da paz, o efeito da justificação, o efeito do perdão, nós vemos aqui. A paz com Deus, como está no primeiro versículo deste capítulo. Mas não apenas isto, nós também vemos aqui que ao receber paz com Deus, o crente também recebe um outro efeito da justificação: tribulação com o mundo. Essas duas coisas vêm juntas, e é sobre elas que falaremos nessa noite. Por isso, o tema do nosso sermão está posto aqui dessa seguinte forma: paz com Deus e tribulação com o mundo, dois efeitos da justificação. Paz com Deus e tribulação com o mundo, dois efeitos da justificação. Nós veremos isso em primeiro lugar, aqui nos versos 1 e 2, a paz com Deus, este efeito da justificação. Veja no verso número 1, assim está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, mais uma sessão da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos exposto, domingo a domingo, conforme Deus nos concede a graça, esta maravilhosa e gloriosa epístola, esse livro das Escrituras. E aqui nós vemos como Paulo, ele nos falou do seu assunto principal, o Evangelho. Ele nos falou anteriormente do valor do Evangelho. Ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. E Paulo, para nos mostrar então a necessidade, para nos mostrar então que todo ser humano, indistintamente, precisa deste evangelho, Paulo nos falou sobre a ira. Paulo nos falou sobre a ira e nos mostrou o aspecto negativo. Ou seja, todos estão debaixo da condenação. Todo o que nasce, seja pobre, seja rico, seja seja lá qual seja a sua cor de pele, seja lá onde ele more, seja asiático, seja do continente da América, todos indistintamente, seja hoje, seja há séculos atrás, como Paulo está escrevendo aqui, todos eles estão debaixo da ira de Deus. E é exatamente aqui que Paulo então nos mostrou a necessidade desse evangelho. Porque depois de mostrar que todo ser humano está nessa condição e que não pode salvar a si mesmo, quanto mais ele trabalha, mais ele se enrola nas cordas dos seus pecados. Paulo nos mostrou a virada do evangelho, por assim dizer. Ele nos mostrou também que todos, aqueles que cometem pecados crassos,
como, por exemplo, vimos em Romanos 1 ainda, a união de pessoas do mesmo sexo, aquilo que é um pecado ainda mais abominável aos olhos de Deus. Aqueles que são os certinhos, moralmente falando, eles não matam, eles não traem o cônjuge, eles não roubam, mas eles não têm Cristo. Aqueles que foram criados no meio da igreja, como alguns que professarão a fé hoje, seja quem for, eles estão debaixo da ira de Deus. Eles precisam do evangelho, mas seja lá quem for, pode vir a Cristo, pode ser alcançado por essa graça, pode ter cometido um assassinato, pode ser uma pessoa moralmente correta, não importa. Qualquer um, qualquer um pode ser alcançado pelo evangelho. E Paulo então nos falou sobre isso, nos deu o exemplo de Abraão no capítulo 4. E agora Paulo nos mostra aqui o efeito dessa justificação. O efeito dessa justificação. Alguém poderia perguntar: sim, mas por que mesmo nós temos que ouvir sobre isso? Por que mesmo essa doutrina, justificação, como aqui está colocada, justificados? Para que mesmo o homem ele precisa aprender sobre isso? E Paulo nos passa a mostrar o efeito da justificação na vida do crente. É isso que ele nos passa a fazer agora, a falar agora, e ele nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele nos mostra o efeito da paz. É o primeiro efeito da justificação aqui no coração de um ser humano, a paz com Deus. A paz com Deus. E veja, ele diz o texto, essa justificação, ela é mediante a fé. Tendo acabado de falar sobre a justificação em vários locais aqui, Paulo agora nos lembra, na verdade, essa justificação, ela é mediante a fé, ou seja, ela não vem pelas nossas próprias obras. Essa justificação, que é um termo, digamos assim, jurídico, que nos mostra o que acontece quando um pecador chega ao tribunal de Deus com a sua lista infinita de pecados, mas Cristo é o seu advogado apresentando a sua obra. E então ele é perdoado de todos os seus pecados, os passados, os presentes e todos os que ainda irão cometer. O sacrifício de Cristo ele é suficiente para tudo isso. Isso é justificação. Deus, o juiz, então declara: você está absolvido. Mas é um assassino, você está absolvido. Porque Cristo morreu no meio de dois criminosos, exatamente no meio, como principal, como tendo cometido o pecado mais vil. Ele morreu no meio para poder substituir qualquer pecador. E então Deus bate o martelo e diz: você está perdoado. Isso é justificação. E então Paulo continua a dizer: portanto, então, justificados, portanto, então, tendo sido justificados mediante a fé, não pelas nossas próprias obras. Meus queridos, até a fé, até o ato de crer, não é uma obra salvífica. Até a fé, Deus ele é tão zeloso com a sua glória. Ele está tão determinado a mostrar que a sua salvação é tão somente pelas obras de Cristo, que nem mesmo a fé é um ato que vem do homem. Talvez alguém se gloriasse e dissesse: não, a minha fé é fervorosa, a minha fé é grande. Mas o texto de Efésios 2, eu peço que você abra lá. Texto conhecido, nos diz o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios 2:8. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O ato de crer
É um ato de graça. Sim, é verdade que o pecador ele pratica a fé, ela é um ato pessoal dele, de fato é ele quem crê. Mas até mesmo essa fé é dada por Deus. Por isso, então, Paulo nos diz, voltando aqui a Romanos 5, que essa justificação ela é mediante a fé, ela não é pelas nossas próprias obras, ela não é por nada, absolutamente nada que nós façamos. Não é por ajudar o necessitado, não é por abrigar alguém carente, não é por dar dinheiro a alguém. Tudo isso para Deus não vale quando se trata de salvação, de regeneração, de pagar a dívida com Ele. Essa justificação, aqui está escrito, ela é mediante a fé. E vem então o efeito de tudo isso: paz. Paz com Deus. Nós vimos que Deus, ele está em guerra. E esta é uma mensagem necessária a se dizer nos nossos dias. Deus está em guerra com todo aquele que não crê no seu Filho. E é isso que está escrito em Romanos 1,18: a ira de Deus está se revelando do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O homem concebe, o homem concebe, ele enxerga que há um Deus, mas ele sufoca isso para viver conforme ele mesmo quer, para fazer as suas próprias vontades. E a Escritura nos diz então que a ira de Deus ela está se revelando, inclusive nesse exato momento, sobre aqueles que não se rendem a Ele. Mas quando um pecador se entrega a Ele, essa ira acaba. Não há mais guerra. Não há mais a figura de um Deus pronto a destruí-lo. Agora, este Deus, ainda que seja um justo juiz, sim, para o crente, é um pai. É isso que diz em João. Todos aqueles que creram, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a paz, aquela tranquilidade, sabe, quando você consegue então resolver um problema com alguém e os seus dias ficam mais leves. Aqui Paulo nos fala do efeito de ter essa leveza com Deus, a paz com Deus. Se pode olhar no seu rosto, em paz, não há guerra. Paulo está nos mostrando, meus irmãos, o primeiro efeito da justificação, a paz com Ele. Mas essa paz, ela mais uma vez, Paulo volta a dizer de uma outra forma agora, ela é por meio de outra pessoa, ela é por meio do Senhor Jesus Cristo. E Paulo já nos falou sobre isso no capítulo 4, da, da necessidade que o homem tem de fazer alguma coisa para ser salvo. Nós ouvimos, por vezes, pessoas dizendo: eu creio em Cristo, mas então eu faço alguma coisa para ser salvo. Paulo está mostrando que a verdadeira justificação, ela é por meio daquele outro que trabalha. Nós recebemos o salário quando não trabalhamos. Já passamos por esse texto em Romanos 4. No verso 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é algo estranho. Quando à primeira vista é algo estranho. Quando nós entrevistamos os catecúmenos em conselho, e fizemos perguntas a eles, nós vimos uma certa, eh, nós vimos eles querendo demonstrar o valor das obras, o valor de ser alguém que valoriza o,
a obediência ao mandamento e, de fato, dissemos a eles: "Isso é necessário, isso é vital na vida de um crente". Mas quando se trata de regeneração, ou seja, quando se trata de novo nascimento, quando se trata de perdão dos pecados, não há obra alguma nossa, mas tão somente daquele que trabalhou em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, essa paz com Deus, ela vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos segue então nos dizendo que é também por meio dele que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É por meio de Jesus que nós então podemos entrar na presença de Deus, e Paulo usa aqui uma linguagem cultica. Ele usa uma linguagem que nos lembra o Antigo Testamento. Quando o homem pecou, está escrito em Gênesis que Deus colocou anjos para fechar o acesso à árvore da vida. O homem não tinha mais, pelas suas próprias obras, condições de ir a Deus. E desde então ele precisava de um sacerdote para levar o sacrifício substitutivo até a presença de Deus, ele mesmo não poderia ir. É disso que só em muitos versículos no Antigo Testamento, mas eis que o Senhor Deus nos providenciou aquele que é o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E ele morreu de uma vez por todas por nós. E nós então podemos entrar na presença de Deus. É por isso que está escrito em Mateus 27:51, eis, no exato momento em que Cristo morre, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. De alto a baixo, porque não veio de baixo dos homens, mas veio do alto. Essa obra veio de cima. É por isso que o véu do santuário se rasgou. Aquele véu onde estavam bordados os querubins, que Deus havia mandado bordar. Esse véu de separação se rasgou. E diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos 5:2, é por intermédio dele que obtivemos igualmente acesso. Agora nós podemos entrar na presença dele em paz. Nós não precisamos entrar na presença dele como se fôssemos fora da lei, a ponto de sermos destruídos. Me entenda bem, eu não quero dizer aqui que não se deve haver temor no culto. Mas você sabe bem como é o relacionamento de um pai com seu filho. Ainda que o pai respeite e honre o seu filho, ele sabe muito bem que pode sentar no colo do seu pai, que pode abraçar o seu pai, que pode brincar com o seu pai, sem desrespeitar o seu pai. Ele tem acesso livre ao seu pai, e é disso que nós estamos falando. A paz e tranquilidade, por causa dessa justificação que Cristo operou. E é por isso que ele nos diz o texto de Hebreus 4, eu peço que você abra sua Bíblia lá. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Dando, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao trono onde Deus está. A sua presença é a mais gloriosa da terra. Há um grande trono branco. E o crente é como um guerreiro mais corajoso que se aventura a entrar na presença deste rei. E ele sabe que não será destruído, porque ele não tem dívida alguma com ele. A paz com Deus. E por intermédio então de Cristo obtivemos acesso. Está garantido. Ele garante-nos duas coisas aqui nesse texto: o acesso, e ele nos garante também a firmeza. Diz o texto: obtivemos acesso, igualmente acesso pela fé, mais uma vez pela fé, e ele diz em seguida: a esta graça na qual estamos firmes. Ainda que por um tempo o crente, ele de fato perceba longe de Deus. Porque os nossos pecados são como parede, como muralha entre nós e o nosso Deus, diz o texto no Antigo Testamento. E o crente, então, ele tem essa percepção quando ele está endurecendo os seus corações. Ele percebe que a Escritura, ela já não faz um efeito tanto quanto anteriormente em seus corações, porque ele tem dado vazão ao seu pecado. E por um tempo Deus o entrega a essa condição. Mas nunca, jamais, o acesso conquistado por Cristo foi perdido. Em tempo, o Senhor irá fazer ruir essas muralhas. E ele então voltará a ter uma comunhão mais profunda, mas nem os pecados, nem os nossos pecados podem nos fazer perder o acesso a Deus. Isso é algo firme, isso é algo estabelecido. Nós obtivemos igualmente acesso a Ele. Então a paz, meus irmãos, que palavra consoladora para aqueles que lutam com seus pecados. Nós não precisamos dormir e depois acordar pensando que temos que reconquistar tudo de novo. Cristo já obteve acesso para nós. Ele nos libertou. Ele já nos deu essa paz. E Ele nos faz firmes. É isso que está escrito: a esta graça da qual estamos firmes, ainda que cambaleemos por um tempo. Diz o Salmos 37, que ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Será se é importante ouvir essas palavras? Será se há valor em ouvir o efeito da paz, que é o efeito da justificação no coração de um crente? A paz com Deus. Como Deus é bondoso. Como Deus é maravilhoso. E a sua soberania está em favor dos seus. Então Paulo segue e diz que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque nós sabemos que ainda que tenhamos esse acesso aqui em vida, esse acesso, como eu disse, ele pode ser diminuído por um tempo, por conta dos nossos pecados. Mas então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, naquele dia em que Cristo retornará. E que não mais os nossos pecados
irão nos diminuir a comunhão com Deus. Você, cristão, anseia por esse dia? Ou você faz tantos planos para esta vida que não há espaço para esta esperança? Você se esqueceu dela. Ah, meus irmãos, é bem verdade que nessa vida podemos ter várias bênçãos e que já experimentamos inclusive dessa paz com Deus, mas ela é turvada por vezes por causa dos nossos pecados. E Paulo então diz: "Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus". Aqui está o primeiro o primeiro efeito da justificação, a paz com Deus. Mas o segundo efeito, nos diz o texto em seguida, é uma tribulação por causa do mundo. E diz o texto no verso número 13: "Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado". Aqui nós vemos o segundo efeito da justificação, a tribulação por causa do mundo. Ela é inevitável. É tão diferente da mensagem que ouvimos em nossos dias. Pare de sofrer, rejeite o sofrimento, a tribulação. Certamente esse é outro evangelho que não o de Cristo, mas esse evangelho nos mostra que, juntamente com o efeito da paz com Deus nos nossos corações, vem a tribulação por causa do mundo. Isso saiu dos lábios do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 24, verso 8 e 9, diz ele no seu sermão escatológico: "Porém tudo isto é o princípio das dores", verso 9 do capítulo 24 de Mateus: "Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome". Ele não está falando de um tempo por vir, ele está falando dos últimos dias, dos quais nós vivemos. Esses já são os últimos dias. Foi ele também que disse em João 16:33, frases tão conhecidas: "No mundo passais por aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". Cristo não nos engana. Cristo nunca prometeu que um cristão teria tranquilidade, sem doenças, sem tribulações e o restante. Não. O evangelho ele é real, ou melhor, realista. Ele não é enganoso, mas ele também não é pessimista, porque o mesmo Salvador que nos diz que no mundo nós teremos aflições, ele também nos diz: "Tende bom ânimo, eu venci todas essas aflições, todas essas tribulações, eu venci". Por isso Paulo diz no verso 13: "Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações". Meus irmãos, que palavras que parecem loucas. Como alguém pode se gloriar na tribulação? Nós vemos pessoas se gloriando porque foram promovidas a um cargo maior no trabalho. Nós vemos pessoas se gloriando porque agora a esposa está grávida. Nós vemos pessoas se gloriando porque ganha mais. Nós vemos pessoas se gloriando por diversos motivos, porque tem um carro novo, porque comprou uma casa, um apartamento, mas se gloriando por causa das tribulações. O evangelho ele vai num curso contrário ao curso do mundo. E é exatamente o que está escrito. E nós também, nós não nos gloriamos apenas com essa paz. E nós não nos gloriamos apenas com a esperança da glória.
nós também nos gloriamos nas tribulações. E Paulo sabia muito bem o que era isso. Em Atos 20, versos 22 e 23, ele diz: "Vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações." À medida que ele escreve essas palavras, ele as vive. E nisso ele imita o nosso mestre, que se assentou no monte para falar das bem-aventuranças, e ele mesmo era o bem-aventurado. A tribulação, certamente, como lemos na liturgia, ela faz parte da vida cristã. Nós lemos a liturgia em Tiago 1. Meus irmãos, têm por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Várias provações. Mas, meus irmãos, Deus não é alguém que nos ensina a sermos masoquistas. E Deus também não é alguém como um maligno que nos faz sofrer e fica rindo à parte. Há um propósito maravilhoso, muito sábio, santo e poderoso nas tribulações. E nós vemos isso em 1 de Pedro, abre a sua Bíblia lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Verso 6, diz o apóstolo Pedro: "Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo." Pedro usa uma ilustração aqui. Ele nos faz ver o trabalho de um ourives, que é aquele profissional que trabalha com metais preciosos para fazer anéis, colares, pulseiras de ouro, de prata. E alguém, ao chegar nesse estabelecimento do ourives, vendendo um anel e dizendo que era de ouro puro, poderia enganá-lo. O ourives sabia muito bem como descobrir isso. Ele colocaria aquele anel no fogo, na temperatura em que se derrete o ouro. E se alguma coisa caísse daquele anel, significaria que aquele anel não era verdadeiramente de ouro, mas tinha impurezas. É essa ilustração que o apóstolo Pedro aqui nos faz ver. Ele nos diz que nós somos como pedaços de ouro com impurezas, e Deus nos coloca no fogo pelas provações, para que caiam as impurezas, e Deus mostre o valor da nossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Até o crente, quando vê essa fé nele, até ele é surpreendido. Nem ele mesmo, por um tempo, acredita que conseguiu passar pela tribulação. Deus, perceba bem isso, pela provação, mostra o valor da fé não só para o mundo, ele mostra também para o próprio crente, que por vezes se acha tão pequeno. Ele mostra que Deus mesmo deu essa fé. Não vem do crente, mas é dele. É por isso a tribulação. Quando então olhamos para isso, nós nos maravilhamos. O efeito dela é glorioso. Aquele que arquitetou as tribulações, Deus que fabrica as tribulações na sua fábrica da providência, ele é muito sábio. Não há ninguém como ele que nos envia provações tão necessárias para tratar pecados.
em nossas vidas. Tão necessárias para revelar o poder dele em nossas vidas. É por isso então que o apóstolo Paulo diz: "Nós nos gloriamos nas provações, nas tribulações". Vocês inclusive que serão recebidos hoje, o seu Salvador está dizendo para vocês: vocês terão tribulações. Não pensem que ao serem recebidos, as suas vidas não mais terão tribulações, é na verdade o oposto. Aí que elas virão. Mas se lembrem desse ensino precioso: o seu Salvador lhe envia as tribulações, para que então vocês descubram o valor da fé que vocês têm. E sejam ainda mais animados, é o que Paulo então nos segue, dizendo: sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando o crente então percebe que a vida dele é passar por tribulações, Deus nos envia oásis no meio do deserto e depois mais tribulações. Ele começa a perceber então que ele precisa aprender eh, e saber lidar com elas. Ele não pode estranhá-las, por vezes nós queremos estranhar as tribulações. Mas ele começa a perceber o ritmo da vida cristã, a cadência da vida cristã, que é enviar e passar pelas tribulações. E então Deus faz com que seja criada nele uma casca protetora. Então ele já não mais se assusta com elas como anteriormente. E é isso que diz o texto: a tribulação produz perseverança, ou melhor dizendo, ela produz resistência. Quando nós ensinamos os nossos filhos, nós não apenas abraçamos eles e colocamos eles no calor dos nossos braços e do nosso lar. Há coisas que eles só aprenderão sendo provados e testados. Eles são muito molinhos no início. Eles choram por tudo, mas eles precisam ser provados e à medida então que eles são provados, eles vão criando resistência para lidar com as situações da vida, para lidar com as pessoas, para chorar menos pelas coisas. Isso é necessário. É igual na vida cristã. O nosso Deus e Pai, ele sabe das nossas fragilidades e então ele nos expõe à tribulação. E essa tribulação produz perseverança, resistência para nos fazer caminhar e nos faz olhar cada vez mais para a eternidade. E essa perseverança, essa resistência, ela produz experiência. Ela nos faz, inclusive, sermos aptos para poder até mesmo ensinar a outros, porque já passamos pelas tribulações, temos experiência, temos um pouquinho a ensinar pela glória de Deus. Ela produz A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. No verso 5 então nos diz: "Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado". A esperança, ela é tão real no coração do crente, que ele não tem dúvida do amor de Deus. É bem verdade que no meio das tribulações, por vezes, nós duvidamos, não é? Isso ainda mostra a nossa fragilidade. Mas tempos depois, o Senhor gracioso, paciente, ele nos revela de forma surpreendedora o seu amor. E ainda e assim então nós vamos aprendendo e experimentando em nossos corações que Deus nos ama.
E nós somos amados por Deus, o Deus do universo. Não há coisa mais valiosa. Estamos no coração de Deus, por assim dizer. E então em nosso coração o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Meus irmãos, como é maravilhoso então passar pelas tribulações. Tudo isso é feito de alguém que passa pelas tribulações. O crente então é amado pelo Deus do universo. E esse amor, ele é cada vez mais intenso em seu coração, porque o Espírito Santo habita ali, ele foi outorgado, ele foi dado. É isso que Paulo está dizendo aqui, no final do capítulo 5, do versículo 5. Dois efeitos vêm da justificação: a paz com Deus. A guerra acaba. A paz com Deus. E a tribulação por causa do mundo. Mas isso não deve de forma alguma desanimar, e Paulo irá continuar falando da reconciliação. No próximo sermão veremos isso. Da reconciliação que está muito próxima à paz. Mas nos mostra ainda mais a proximidade de Deus com o crente. Mas nós encerramos por aqui a explicação desse texto e passamos a algumas aplicações para encerrarmos este sermão. Em primeiro lugar, eu falo a você que está aqui hoje, trazido pelo Senhor Deus, pela sua providência. Mas para você essa palavra pode parecer chata. Ela pode parecer sem valor. Mas você sabe que você tem uma dívida com Deus. E a prova disso é que você tenta se justificar, ajudando pessoas e tentando fazer o bem. E essa dívida nunca acaba. Não há nada que possa acabar essa dívida. Não há dinheiro no mundo que você ganhe. Não há ajuda no mundo que você dê aos outros que diminua ou acabe com essa dívida. Porque essa dívida é com alguém eterno. Deus é infinito e eterno. Deus não se vale dessas coisas. Ele é totalmente outro. Ele nos fez, ele não é homem igual a nós. Ele nos fez, ele é o Criador, ele é o Senhor. À medida que nós estamos presos no tempo e não conseguimos viver sem pensar no tempo, no ontem, no hoje e no amanhã, ele vê tudo ao mesmo tempo. À medida que nós precisamos dormir para descansar, ele não dorme nem dormita, diz o Salmo. À medida que nós somos falhos, ele é impecável. Ele é santo. Você nunca conseguirá pagar as suas dívidas com ele. Pare de trabalhar. Essa frase hoje é meio perigosa, né? Mas nós estamos falando no sentido espiritual. Pare de trabalhar, tentando pagar a sua dívida com Deus, e receba, aceite o trabalho de outro, o trabalho de Cristo Jesus, aquele que obedeceu toda a lei. Até que então ele chegou à cruz. Ele morreu como o principal dos pecadores. E na cruz, morrendo, agonizando, ele orou. Ele orou por aqueles que ele amou. E ele disse: Pai, como um perfeito sacerdote que orava, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não rejeite o seu sacrifício. Se entregue e creia nele. Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem hoje, e ele irá observar qual será a sua resposta.
Essa é a primeira e grande aplicação. A segunda aplicação que vemos aqui é dirigida para aqueles que fazem parte da igreja, para os crentes. Meus irmãos, como nós nos agoniamos com tantas coisas nessa vida. Como nós nos perturbamos. Ouvimos hoje pela manhã, o Senhor, ele providenciou esse dia para ouvirmos sobre a paz. Ouvimos hoje pela manhã, Deus dispensando a paz para com os filhos de Israel. Aqueles homens com medo, assombrados pelos seus pecados não resolvidos. Então aquele mordomo na casa de José disse: paz, paz seja convosco. Não tem mais, não tem mais. E agora nós ouvimos aqui, mais uma vez nesse texto, que o efeito da justificação é paz com Deus. Como muitas vezes nós queremos tantas e tantas coisas na vida e desprezamos essa paz com Ele. Desprezamos o acesso livre que temos a Ele. Desprezamos a sua própria pessoa. E então o efeito disso é agonia em nossas almas. O efeito disso é medo, é tribulação em nossos pensamentos. Como, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar dessa paz que Cristo comprou na cruz para conosco. Por vezes os cristãos ainda precisam amadurecer mais. Eles têm uma visão de Deus como um juiz que está prestes a mandar executar a ordem de matá-lo. Quando esse juiz não irá fazer isso, ele é o nosso Pai. Como isso é pastoral. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, né, que Paulo divide a carta aos Romanos e outras cartas em uma parte doutrinária e outra parte prática, mas isso não me parece bater. Porque essas coisas elas são profundamente, por demais, práticas. E pensar que a Escritura separa teoria e prática nos traz um mal tremendo, porque então nós somos tão hábeis em fazer isso. Nós somos hábeis em querer a teoria e negar a prática, quando na verdade são duas linhas que estão muito entremanhadas. A teologia e a prática estão aqui. A justificação, ela é pastoral. Ela é prática. Ela nos leva a Deus nesse acesso aberto por Cristo. Ela não é uma mera doutrina fria, que decoramos as palavras e nem mesmo oramos a Deus com fervor. Questão, você precisa se lembrar e usufruir desse acesso que Cristo comprou diariamente para você. Você precisa se lembrar que você tem paz com Deus. Terceira e última aplicação é acerca das provações. Meus irmãos, o Senhor Deus, ele nos envia essas provações. Mas juntamente com ela, ele derrama a esperança em nossos corações. E talvez você pisou aqui sendo um filho de Deus, sem esperança, ou melhor, não vendo a esperança, mesmo tendo a esperança, porque o Espírito habita em você. Mas você não vê essa esperança.
Você precisa meditar nas Escrituras. Você precisa perceber, pelos olhos da fé, como Deus está te purgando, tirando os seus pecados, como um pai que sabe o que o seu filho precisa e não entrega ao seu filho aquilo que ele chora pedindo, porque sabe que fará mal ao seu filho. Assim Deus faz conosco. Por isso, então, olhe para a sua bem-aventurança e a sua esperança no meio, nas próprias tribulações. Não queira se alegrar fora delas, mas se alegre no meio delas. Que ensino maravilhoso esse texto traz para nós. Eu rogo ao Senhor Deus que Ele nos ajude a guardar essas palavras em nosso coração. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos nos levantar. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, ó Senhor, perdoa-nos porque nas tribulações nós murmuramos. Nas tribulações, por vezes, nós damos vazão ao nosso descontentamento, nossa ira, nossa gritaria. Perdoa-nos, ó Deus, porque dessa forma não usufruímos da esperança derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Entristecemos o Espírito Santo. Perdoa-nos, ó Deus, porque desprezamos a paz com o Senhor, esse acesso livre que podemos eh, tomar e então nos apropriar da graça junto ao teu grande trono de justiça e amor para conosco. Perdoa-nos porque nos afastamos de ti, Senhor. Nos afastamos de ti e andamos caminhos e caminhos por um tempo afastados do Senhor, endurecido o nosso coração. Perdoa-nos porque nós dizemos em nossos corações, por vezes, não há paz na Escritura, não há paz no culto, não há paz em Deus, quando nós estamos desejando aquilo que não deveríamos. Perdoa o teu povo, ó Deus, perdoa todos nós, em nome de Jesus, e que essas palavras sejam vivas e experimentadas em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, salva aqueles que estão aqui sem essa esperança, Senhor. Justifica-os mediante a fé, por meio do Senhor Jesus Cristo, que então eles tenham paz com Deus. Paz com Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.